Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection no segmento do meu canal, onde eu trago para você, investidor brasileiro, opções e informações sobre como investir aqui nos Estados Unidos no setor imobiliário, seja através da compra do imóvel, construção, aluguel, o que for. As oportunidades são infinitas. E você deve ter percebido que o meu canal ele se tornou, devido à minha necessidade de buscar mais clientes aqui nos Estados Unidos, mais pessoas aqui nos Estados Unidos, atingir um público diferente. A maior parte do meu canal, dos meus conteúdos, tem sido em inglês. Porém, para que eu possa também valorizar a demanda brasileira, a pessoa que assiste o meu canal do Brasil ou de Portugal, esse segmento Real USA Connection, a sua conexão imobiliária entre os Estados Unidos e o Brasil, vai continuar sendo em português para você ter esse benefício. Demais conteúdo serão em inglês e, quando possível, a gente coloca legendas para vocês entenderem também. E no dia de hoje, eu quero trazer para vocês uma apresentação sobre Orlando, passar alguns dados de mercado sobre Orlando para vocês saberem como se comportar agora nesse momento de crise, seja você que já tem o seu imóvel lá na região de Orlando ou se você pensa em adquirir um imóvel na região de Orlando para geração de renda, que eu sempre falo que não existe produto, o melhor produto, existe o melhor produto para você. Então, quem procura crescimento, valorização, tem um tipo de produto, quem procura renda tem outro tipo de produto e quem procura casa própria é um outro tipo de investimento e quem procura um mix desses todos também pode achar as suas oportunidades, tirando um pouco daqui, um pouco dali, mas chegando ao seu resultado. Mas chega de introdução, vamos falar aqui sobre a região de Orlando. Orlando continua sendo uma das, ou a cidade mais visitada nos Estados Unidos e obviamente no mundo. Em 2018 foram 75 milhões de visitantes. 72% dos americanos ainda planejam essa pesquisa feita agora, nos próximos 6 meses visitar a cidade de Orlando. E o que impressiona também, as pessoas ficam preocupadas com o efeito internacional da restrição de viagens na demanda pelo turismo, principalmente na região de Orlando. 88% dos visitantes de Orlando são aqui dos Estados Unidos e 70% vêm de carro, ou seja, não dependem, logicamente, da viagem de avião ou de qualquer outro tipo de transporte para poder visitar Orlando. O que significa que, muito embora o setor aéreo seja prejudicado nessa crise e o setor de turismo, de uma forma geral, seja prejudicado nessa crise, ou nesse momento que a gente passa, não é uma crise, é um momento que a gente passa, ainda assim a demanda por visitantes em Orlando continuará grande. Boas notícias vêm do campo internacional, onde apesar do problema que está acontecendo, a Virgin Atlantic vai recomeçar a voar agora no mês de julho, e os primeiros voos para Orlando e para Hong Kong estão programados para o dia 20. As expectativas é que os próximos meses sejam muito bons aqui em Orlando, até porque as pessoas querem desbaratinar um pouco, querem sair um pouco dessa bolha que foi criada em torno do coronavírus para fazer viagens, para aproveitar. Então, são fatores e informações positivas justamente para o turismo e para aquelas pessoas, logicamente, que têm imóveis com o objetivo de locação aqui em Orlando. Uma coisa muito legal é que, apesar do coronavírus, as obras da I-4, que são para melhorar o tráfego ali na região, não pararam, não cessaram durante
todo esse período do coronavírus. A I-4 é a principal a estrada de acesso de Orlando. Ela corta Orlando assim na transversal e do lado delas estão os parques, então você precisa dessa via para ir para qualquer lugar. E a construção do trem-bala que vai ligar Miami, o centro de Miami, passando por Fort Lauderdale, West Palm Beach, e depois seguindo para Orlando, também não parou, e isso vai facilitar muito a vida. Principalmente, eu conheço muita gente que trabalha aqui, mas que adoraria morar em Orlando. Isso vai facilitar muito, porque, querendo ou não, uma viagem de 3 horas vai continuar sendo de trem, porque ele para, mas são 3 horas que poderão ser aproveitados trabalhando com toda a infraestrutura de ônibus do trem, como esse aqui. É uma cidade que tem investido muito na parte esportiva. A gente tem o Lake Nona, que é um projeto que tem dezenas de quadras de tênis. A gente tem o time de futebol, campos de golfe. Existe a parte de parques, existe a parte de esportes aquáticos, a parte de arte hoje já existe ali em Orlando, assim como aconteceu em Miami nos últimos 10 anos. Orlando está se preparando para isso, para receber o americano ou o turista ou a pessoa que vai se mudar para Orlando, mais sofisticado, não só aquela pessoa que está em busca dos atrativos dos parques, mas os centros de compra já estão muito melhores, já é possível ver, assistir peças da Broadway em Orlando. Então é realmente uma cidade que, como qualquer outra, como Miami passou os últimos 10, 15 anos, se reposicionando de uma cidade apenas de veraneio, apenas um balneário, para um destino onde as pessoas realmente querem morar, e agora está também tendo bastante gente de Nova York vindo para cá. Orlando está passando pela mesma transformação. A princípio, uma cidade turística, as pessoas iam para lá só para o turismo, mas elas conseguiram ver que realmente o investimento que está sendo feito na infraestrutura, seja do ponto de vista de projetos, seja de residenciais, seja do ponto de vista de o que essas pessoas têm para fazer em Orlando, tem atraído certamente muitas pessoas para lá. A Universal já reabriu em junho, Disney reabrindo agora, no verão, Legoland também abrindo, ou seja, Cabo Canaveral também, o Kennedy Complex. Então, tudo aquilo que é o principal atrativo de Orlando, o principal atrativo que eu digo do ponto de vista de pessoas indo para lá, para poder usufruir da cidade, de volta à atividade. A própria NBA, utilizando Orlando como a sua sede para ter os jogos de volta, né? E também a Major League Soccer. Então, no momento que o país se fecha, Orlando está se abrindo para receber a NBA, que é um dos maiores esportes aqui, talvez atrás apenas da NFL, e também a Major League Soccer voltando a receber os jogos aqui. Como eu falei, como também tem sido divulgado nos últimos anos e investido muito, o centro de eventos de Orlando hoje, ele é um dos principais aqui da Flórida, se não nos Estados Unidos. Muitas convenções, a indústria de convenções e de eventos utilizando Orlando como ponto, porque Orlando é uma cidade feliz, as pessoas querem estar lá e fazer um evento corporativo, fazer um evento, seja lá do que for, de um curso, de qualquer coisa, certamente é um dos principais atrativos. Em 2020, 2/3 foram cancelados, mas ainda assim existe um investimento significativo para a expansão desse centro, para que ele continue a atrair pessoas. Em 2022, como eu falei, o projeto da Virgin Train, que é o trem que vai ligar Miami a Orlando, deve ser completo, as obras não pararam. Foi
a cidade de Orlando foi apontada ainda como dentro das top 10 das cidades do futuro. As pessoas falam até em o novo Vale do Silício. Eu acho meio difícil, mas muitas empresas de tecnologia se mudando para lá também, até porque na Califórnia o preço dos imóveis é extremamente caro, o custo de vida é extremamente caro, as pessoas estão buscando algo semelhante do ponto de vista de clima. Orlando, não como Miami, Orlando, a variação da temperatura é muito, muito mais ampla do que aqui em Miami, então tem gente que gosta mais de ter essa programação climática um pouco mais definida, como é na Califórnia. Então talvez seja uma boa pedida para essas pessoas também. E Orlando está em crescimento. Primeira cidade no país no crescimento de empregos, empregos de excelente qualidade, né, como engenheiros de software, sendo formados em 2017, 2.823, a quarta maior região metropolitana em crescimento nos Estados Unidos, e a terceira melhor cidade para se achar um emprego aqui nos Estados. Também, com 15 bilhões de investimento em infraestrutura e 500 mil estudantes num raio de 100 milhas da cidade de Orlando, é lógico que a cidade vai precisar captar essa força de trabalho, e as empresas estão vendo isso como um benefício para poder colocar as pessoas, para poder colocar as suas sedes ou suas subsidiárias ali. E Orlando também é uma cidade excelente para viver. A Flórida, de uma forma em geral, ela é uma cidade, é um estado excelente para viver. A Flórida se tornou o principal estado destino aqui na América, ou seja, as pessoas que estão se mudando entre estados têm escolhido a Flórida como principal motivador, por vários motivos: qualidade de vida, clima e principalmente a questão de impostos. Muita gente vindo, como eu falo aqui excessivamente nesse canal, mas é porque é um ponto realmente importante, a questão dos impostos em estados como Nova York, como Nova Jersey, Connecticut, Illinois, onde o imposto de renda para pessoa física é extremamente alto, para pessoa jurídica também. Aqui na Flórida acaba sendo mais vantajoso. Então, a Flórida realmente é um excelente estado para morar. E numa expectativa onde de 25% a 30% da população da força de trabalho vai trabalhar de casa, nada melhor do que estar situado numa região onde você possa aproveitar isso. Uma pesquisa da Forbes, que saiu no início do ano, mostrou quais são as principais cidades onde para fazer investimentos imobiliários, e Orlando foi apontada como a primeira. Por quê? Maior crescimento no emprego, 4,7, ou seja, se está crescendo o emprego é porque as pessoas estão se mudando para lá. E como eu falo sempre, a gente quer construir, a gente quer comprar, a gente quer investir em cidades onde as pessoas estão indo, não da onde elas estão saindo, como é o caso de Nova York. As pessoas saem de Nova York todos os dias. A população diminui todos os dias porque mais pessoas saem do que entra lá. A média do crescimento do trabalho do emprego nos últimos 6 meses foi de 3,8%, e o preço das casas subiu. A expectativa de subir o preço das casas esse ano é de 10%, e a renda, o aumento da renda vai ser de 20%. Então, quando você tem crescimento populacional mostrado pelo crescimento no emprego, aumento no preço, as pessoas se mudam muito mais rápido do que você pode construir. Então a gente tem um problema aí de oferta e demanda. A demanda por imóveis vai ser muito maior do que a oferta deles, ou pelo menos no curto prazo, para poder suprir essa demanda. O resultado, o preço desses imóveis sobe. E ainda acompanhado com um ganho na renda de 20%, se torna um cenário perfeito para você
para você investir. Agora eu quero fazer um paralelo. A estimativa do aumento do preço das casas não significa valorização necessariamente. Vou dar um exemplo. Se num determinado período alguém só vende casas de $1 milhão e no período anterior a média foi de $500 mil, a média geral, mas naquele período só vendeu casa de $1 milhão, não significa que todas as casas ficaram mais caras. Significa que naquele período a média do preço vendido foi mais alto. Um investidor meu tem um projeto aqui e a média do crescimento dele nos últimos 4 anos foi de aproximadamente 4,5%, 5%, que é a média da valorização nacional aqui dos Estados Unidos. Então, valorização é diferente de preço médio. Logicamente, se eu começo a construir imóveis mais sofisticados, o preço médio vai subir, mas isso não significa que a valorização vai se dar no mesmo, na mesma categoria ou na mesma velocidade. O que mais que a gente tem de importante para falar aqui? A cidade de Orlando capturou 1,3% do volume de investimento nos Estados Unidos entre 2016 e 2018. Segundo a PricewaterhouseCoopers, é o 9º melhor lugar para o desenvolvimento de oportunidades nos Estados Unidos e o 17º lugar em construção de casas, visando o investimento, a demanda de investidores em 2020. Então, realmente é uma região que está dentro do cenário de crescimento dos Estados Unidos. E novamente, investimento imobiliário é olhar para frente, não importa o que está acontecendo hoje. Hoje o mercado pode estar muito bom, mas ele vai continuar assim, e todos esses dados mostram que crescimento de oportunidades, crescimento de emprego, melhora na qualidade de vida, melhora na infraestrutura, vai fazer com que as pessoas queiram morar mais em cidades como essa, que é o caso de Orlando, sendo apontado pela PricewaterhouseCoopers e a Urban Land Institute como o 7º melhor lugar para fazer investimentos imobiliários dentro dos Estados Unidos. Além disso, a demanda dos investidores aqui é uma das melhores. A média, o ponto aqui, a média de perspectiva seria nesse índice calculado por eles de 3,6, eles estão falando de 4,2, vocês podem ver que eles estão em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 17º lugar, ou seja, top 20 melhor lugar para se fazer negócio imobiliário no setor industrial aqui nos Estados Unidos. Para 2030, as expectativas são muito positivas. Aproximadamente 1.500 pessoas adicionadas à população todas as semanas. Flórida se beneficia por ser um estado sem imposto estadual, só existe o imposto de renda federal, e a Flórida, de uma forma geral, abastecida Orlando abastecida por 3 portos grandes a menos de 2 horas, né? Então, isso faz com que o crescimento da população de Orlando até 2030 seja de aproximadamente 5,2 milhões de pessoas e um crescimento do emprego de 19%, ou seja, 10 pontos mais rápido ou acima da média dos Estados Unidos. A cidade de Orlando, ela é muito atrativa para as pessoas de mais idade também, para as pessoas que querem morar lá por causa da qualidade de vida, e até 2030, 1 em cada 5 americanos está projetado para ser mais velho ou ter 65 anos ou mais. O que significa que numa região historicamente voltada, ou que atrai população dessa idade, onde eles querem melhor qualidade de vida, uma forma melhor de viver, vai logicamente atrair. E a Flórida, de uma forma em geral, atraindo investidores estrangeiros, 1 em cada 9 moradores de Orlando desde 2010 vieram de outros países.
Mais da metade do crescimento imigratório de Orlando é de imigração internacional. E os principais compradores da Flórida são Canadá, Brasil, Argentina, Venezuela e Colômbia. Então tudo isso faz com que, além da demanda nacional, a demanda internacional também puxando o crescimento de Orlando. Logicamente que no curto prazo a gente tem um problema de viagem no que diz respeito aos internacionais, mas isso não significa que isso vai parar para sempre. Isso é, logicamente, um momento para se ajustar. A gente tem visto aqui na Flórida o crescimento da demanda por pessoas vindas de outros estados muito grande, porque elas estão pensando, beleza, se eu vou ter que ficar preso dentro de casa, pelo menos eu quero ficar num lugar onde eu posso aproveitar, porque aqui em Nova York eu estou num cubículo onde eu tenho que dividir o meu prédio com outras 50 pessoas e eu não quero mais isso. Então, realmente, essa região aqui da Flórida, seja Miami, seja Orlando, a região de Tampa e Naples também são fenomenais, vão ser muito beneficiadas com esse novo momento que a gente vive aqui nesse país e também no mundo. Isso era o que eu queria passar para vocês hoje. Na semana que vem, eu vou procurar fazer um comparativo entre oportunidades em Orlando e as oportunidades que a gente tem em Baltimore. Como eu falei, não existe o melhor produto, existe o melhor produto para você, mas eu quero fazer essa comparação, mostrando os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma dessas oportunidades de investimento, para ver se elas se adaptam às suas necessidades. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado por terem assistido. Se você está ouvindo no meu podcast, obrigado por ter escutado o meu podcast e a gente se vê na semana que vem. Até mais.